Gravando. Então vamos respirar fundo. Pedir a presença do nosso Mestre Jesus e dos nossos amigos espirituais superiores, que eles nos ajudem a conduzir o estudo de hoje, que possamos fazer um bom estudo, que o aprendizado desse estudo possa nos dar muitos frutos. Obrigada pela oportunidade, Jesus. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. E que assim seja. Graças a Deus. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 30 do livro aí dos Mensageiros, que é uma conversa interessante que a gente vê o Vicente e o André Luiz tendo lá no Campo da Paz. E é interessante a primeira conversa que eles falam, né, que estão comentando sobre o relacionamento da Isaura, que é a irmã da pessoa com quem eles estão conversando, que chama Aldonina, os nomes são sempre diferentes, mas enfim. E aí o primeiro comentário que ele fala é do casamento no plano espiritual. E aí a gente fica pensando, puxa vida, casamento no plano espiritual? Sim, casamento no plano espiritual. A gente muitas vezes esquece da importância da família, do amor real, do vínculo entre as pessoas. Se a gente for pensar, inclusive, nos 10 mandamentos né, que a gente recebeu de Moisés, que na verdade foi um efeito físico, né, as tábuas da lei, o respeito pelos pais, o respeito pela esposa, não cobiçar coisas dos outros ou a esposa do outro. Então a gente vê a importância aí desde, sei lá, quase 5.000 anos atrás, desse amor real entre o homem e a mulher e da constituição da família. Outra coisa que é interessante a gente pensar nesse capítulo é a mudança de endereço, porque a gente fica aqui pensando na Terra, né? Que a gente mora numa cidade, muda para outra cidade, ou às vezes mora num bairro, muda de outro bairro. E a gente vê que da mesma forma que se a gente está morando num bairro simples e a gente quer morar num bairro mais bacana, a gente precisa ter um saldo bancário para conseguir pagar aquela casa. No plano espiritual, não é o saldo bancário que a gente precisa, e sim o saldo de tijolinhos morais, né? Que nada mais é do que essa bagagem que a gente tenha de coisas boas que a gente já fez para os outros. Bom, a outra coisa é a gente perceber, a gente já sabe que não existe um lugar geográfico nessas divisões, né? Então, o plano espiritual, não dá pra gente colocar longitude, latitude, onde é que fica o campo da paz, onde é que fica o nosso lar, enfim, onde é que fica o umbral. Eu já escutei essa pergunta várias vezes de alunos, né? E não existe um lugar físico para isso. Mas o que existe é um lugar onde as pessoas com afinidades de pensamento se unem, né? Então a gente vê essa separação mental exatamente daí. E essa separação mental acontece a partir do momento que a gente desencarna. Então, apesar de, nesse caso, da Isaura e do Antônio, deles terem vivido um amor real, e eles falam que o André, a gente vê aí na conversa do André com a Aldonina, ela explicando para ele, olha, se não houver um amor real, se não houve um amor real durante a Terra, não vai existir o casamento aqui. Né? Então, se você se casou simplesmente por conveniência, ou por beleza, ou por qualquer outra intenção, diferente do amor puro, incondicional, de amizade, não vai rolar aqui. Mesmo nesse caso, a gente vê que o Antônio teve uma evolução
mais rápida no plano espiritual do que a Isaura, e ele se separou dela. Ele conseguia voltar e ficar perto dela, mas ela não conseguia subir. Da mesma forma, se a gente pensar nessa mudança de casa, quem tem uma casa num bairro mais caro, numa casa maior, consegue ir para uma casa menor facilmente. Mas para quem está num bairro simples e quiser ir para uma casa maior, vai ter que trabalhar muito para conseguir fazer isso. E é exatamente isso que aconteceu, né? Então, existe essa moradia no plano espiritual do lado de fora, que é um reflexo da moradia do nosso coração, daquilo que está dentro de nós, né? Então, se o meu coração tá cheio de coisas boas, se eu vivo fazendo o bem para os outros, né, isso vai estar voltando para mim, que é uma das coisas que um dos instrutores aí da Aldonina mencionar para ela, que a gente vai ver num outro slide mais para frente. Mas esse endereço, se da mesma forma que aqui na Terra a gente precisa de uma condição socioeconômica para poder morar num determinado lugar, ou até precisa ter um visto, um passaporte para poder morar nos Estados Unidos, para poder residir no campo da paz, você precisa ter conquistado algumas coisas. E isso é visto também como um privilégio. Para morar no nosso lar, da mesma forma, conquista maior e um privilégio ainda maior, né? Aí ela conta um pouco da história da irmã dela, que para ela conseguir se casar com o Antônio no plano espiritual e mudar para nosso lar, que ela tem que passar por 6 anos de preparação. 6 anos, né? Então, durante 6 anos, ela está fazendo o enxoval dela. Quando a gente está aqui na Terra, a gente tem o enxoval de quando a gente vai casar, né? Então, se preocupa aí com a cor do lençol, o enfeite da casa, o tipo do prato. Lá não. O enxoval que ela está falando, a preparação para esse relacionamento, a gente está falando de valores morais e qualidade de pensamento. Então, toda vez que a gente pensar nisso, é importante a gente levar em consideração de que a responsabilidade que um cônjuge tem com o outro, não importa se o casamento está no papel ou não está no papel, porque o papel é um contrato civil, um contrato dos homens, né? Esse relacionamento, esse envolvimento, esse respeito, essa qualidade de pensamento, isso independe do contrato entre um homem e uma mulher, entre 2 parceiros, né? E esses valores morais, essa qualidade de pensamento é que fez com que ela pudesse se aproximar do marido. Então, quer dizer, se eu estou num relacionamento com meu parceiro, se eu não estou trazendo na minha bagagem os meus valores morais, se eu não respeito, se eu grito, se eu sou infiel, se eu minto, se a hora que eu olho para aquela pessoa eu só penso nos defeitos daquela pessoa, eu só coloco raiva naquele relacionamento, qual que é a chance daquilo dar certo? Muito pequena, né? Aí a Aldonina começa a contar um pouco da experiência dela, inclusive que a gente vê não só de como a vida social lá ou a daqui é muito semelhante à vida social de lá, né? Então ela comenta do casamento, o André Luiz fala de festas de casamento que ele teve chance de participar no nosso lar. E aí ela fala que ela vai passar férias lá no nosso lar. E é um privilégio. E ela só conseguiu ir para visitar a irmã e o cunhado porque ela tinha angariado os fundos necessários para isso, né? Ela tinha um merecimento, ela tinha trabalhado. E aí a gente vê o desejo dela de evoluir, de crescer, de poder mudar para essa colônia melhor, que tem um padrão vibratório melhor, que é o nosso lar. E é tão fácil a gente imaginar isso, né? Quando a gente vive dentro de uma casa em que todo mundo briga com todo mundo, e que todo mundo grita com todo mundo, aquilo é um inferno na Terra. Quando a gente passa para um outro lugar em que existe paz, em que as pessoas estão procurando apaziguar em vez de criar problema, muda completamente a vibração do ambiente, não é? E a gente sabe que estudando o Espiritismo sabe que o pensamento da gente está criando coisas, boas ou ruins. Qualidade de pensamento, tanto pode ser flor, quanto pode ser lixo mental.
E essa qualidade de pensamento não só me impregna, mas impregna o ambiente inteiro. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Para ela conseguir mudar para um lugar maior, quem precisa mudar? Ela. A partir do momento que a qualidade do pensamento dela, os valores morais dela melhorarem, aumentarem, ela vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor num lugar melhor, né? E outra coisa interessante que a gente vê nesse lado de vida social é que ela faz turismo lá, como a gente faz turismo aqui. Né? Então, as conversas, o casamento, a viagem de férias, o turismo, tudo semelhante, mas com a diferença de qualidade, né? Então, a ideia não é um turismo para beber vinho. Eu vou para um Napa não para aproveitar a paisagem, mas para beber muito. Beber tanto que eu não posso nem dirigir. Eu tenho que contratar alguém para dirigir para mim, né? Então, a gente pensar nessa qualidade de turismo que a gente, ou a forma com que a gente está passando o nosso tempo, né? E aí o instrutor, ela pensando, né, um dia eu vou conseguir mudar lá para o nosso lar. E aí o instrutor fala para ela, e ela comenta isso com o André, tudo de bom deve aguardar quem sabe servir e trabalhar com esperança. Por isso que a gente fala que quem planta, como é que é? Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. Né? Quem planta vento, colhe tempestade. E se eu sei que eu estou fazendo o melhor que eu posso hoje, em relação aos outros, em relação a mim, os frutos que eu vou colher vão ser frutos bons. Como é que eu sei isso? É lei de ação e reação. É lei natural, é lei divina. Eu planto uma semente de limão, eu vejo um limoeiro nascer. Eu planto uma semente de maçã e vejo uma macieira nascer. Né? Eu estou plantando coisas boas, eu vou colher coisas boas. E aí ela fala um pouco mais do campo da paz, da dificuldade, né? E aí a gente vê que essa vibração mais inferior do nosso lar, mais inferior que o nosso lar, é que faz com que o campo da paz esteja mais suscetível à interferência do pensamento de mais baixa qualidade da Terra. Não é a distância da Terra, é a qualidade da vibração da Terra. E é a qualidade da vibração do campo da paz. Então, é como se a gente morasse num bairro em que tivessem pessoas más, que desrespeitam, que roubam, que maltratam ao redor da nossa casa. A nossa casa vai estar mais exposta por isso. A partir do momento em que eu mudo para um lugar, um condomínio fechado, ou com muros altos, eu consigo me proteger mais. Isso aqui na Terra. E o que ela está tentando explicar para a gente é que essa proteção vem da qualidade da vibração das pessoas que estão dentro do campo da paz. E aí ele fala, então, essas organizações de socorro, elas estão por aí no umbral, não é só um campo da paz, são vários campos da paz. Tem um campo da paz a cada 10 quilômetros, né? Então, a gente vê que existe uma distância aí que foi calculada que eu não consigo explicar como é. Essa aí é a informação que está no livro. Mas que a gente percebe que essa presença desse hospital emergencial é frequente dentro do umbral. Então, a gente lembrar que a ajuda divina está em toda parte. É só a gente querer, né? É só a gente buscar. E lá no Campo da Paz eles fazem assistência a desencarnados e também a recém-encarnados. E aí é o que a gente vê, que vocês já devem ter ouvido que criança tem uns 10 anjos da guarda, por isso que não quebra todos os ossinhos, né? Pelo tanto que cai, né? E aí a gente vê ela falando, e realmente tem mesmo. Ela falando, então, não só a gente ajuda quem está encarnando, mas a gente ajuda durante esses primeiros anos da infância. Então, tem mesmo, não só o anjo guardião, que é meu amigo, protetor e que me acompanha muitas vezes por várias encarnações, que é um ser mais evoluído que eu, mas também esses ajudantes do anjo da guarda, como no caso aí da Aldonina, que ajuda essas crianças que estão reencarnando até elas
passarem por essa idade da infância, né? E aí ela define aqui que é um campo de batalha com a paz de Jesus. Então, é esse o jeito que a gente tem que viver aqui. A gente está num campo de batalha, tá? A gente está batalhando não contra os outros, mas contra as nossas próprias imperfeições, contra o meu egoísmo, contra o meu orgulho, quanto a minha incapacidade de perdoar e esquecer o que os outros fizeram para mim. Eu estou batalhando contra a minha irritabilidade, a minha ansiedade, a minha depressão, seja lá o que for, né? Mas eu tenho que trazer essa paz aí que Jesus trouxe pra gente, né? Então aí a gente vê que essa paz, ela consegue existir no meio dessa confusão toda que está acontecendo lá no meio do umbral, né? Que do lado de fora é um trabalho difícil, complicado, mas que dentro deles eles conseguem carregar essa paz. E a gente vê isso nos livros de André Luiz, falando, nos livros de Emmanuel, não coloque o seu equilíbrio no equilíbrio do outro. Não coloque a sua felicidade em cima da felicidade do outro. Eu sou responsável pelo meu equilíbrio. Eu sou responsável pela minha paz. Eu sou responsável pela minha saúde. Eu sou responsável pelo meu crescimento intelectual, moral. E aí ele continua falando, né, que nesse trabalho de assistência, que é mais importante é a defesa deles mesmos, né? Então, quando eles vão ajudar na Terra, eles pedem ajuda, eles vão juntos, né? Porque eles sabem que um precisa de ajudar o outro, né? E quantas vezes a gente percebe isso? Então, a Kátia me ajuda e eu ajudo a Kátia. A Manu me ajuda e eu ajudo a Manu. E assim vai, e assim é a vida, um dando a mão para o outro, porque aí as coisas ficam mais fáceis, né? A gente ter esse entendimento, essa humildade, para entender que todos nós precisamos de todo mundo, né? Esse é o símbolo da fraternidade e que um dia a gente vai chegar, que a gente vai entender isso de verdade, essa fraternidade, né? E era isso que eu tinha para falar com vocês. A gente tem mais 11 minutinhos aí para conversar. Quem quer comentar alguma coisa sobre esse capítulo? Eu coloquei vocês em mute, então... Isso. Eu tirei agora. Eu quero, Ana. Essa questão... Oi! Saudade! Também! Essa questão da... A voz tá rouquinha, a gente tá todo doente, mas essa questão do casamento eu achei incrível. Principalmente, e você consegue ver de novo em outras obras do André, né? Uma Vida Continua, você consegue ver o casamento dos dois. Eu achei isso, a questão da afinidade, incrível. Mas essa questão que você comentou agora do posto de socorro, da questão da vibração, que ele tá ali pela vibração dos que estão dentro, quando eu estava estudando para a aula de hoje, eu remeti diretamente à minha casa, à nossa casa, né? Que quão suscetível a gente fica se você permitir que a vibração baixe. Embora... Agora, Ana, se você mora com mais pessoas e as pessoas, você mesmo assim, como você falou no final também, você não deve colocar a sua vibração assim, sobre ninguém, a sua é a sua, mas se a pessoa que, sei lá, a pessoa que está morando com você, que vive com você, às vezes, né, vem com aquela vibração muito baixa, você sozinho consegue, sei lá, puxar a sua casa desse umbral, puxar a sua casa desse lugar. É muito difícil, é um exercício de reforma íntima, né? E aí a importância da gente estar fazendo evangelho no lar. E algumas pessoas, elas têm consciência desse estado mental que elas estão e outras não, né? Então chega do trabalho chutando a porta e indo o rabo do cachorro, ou fica mal-humorado o dia inteiro, mas não tem consciência disso, não tem consciência desse peso que está trazendo para casa, né? Mas o que a gente pode fazer para remediar? Porque a gente não muda ninguém. A gente pode tentar ajudar, chamar atenção, né? Do tipo, ó, Kátia, teu óculos tá caindo. Kátia, teu óculos tá caindo. Mas quem tem que pôr o óculos é a Kátia. Não sou eu. Não adianta eu querer botar o óculos pela Kátia, porque o grau da Kátia é diferente do meu grau. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso orar por mim, pela minha casa, por aquela pessoa. A importância de fazer o evangelho no lar.
Porque o evangelho no lar funciona como uma barreira magnética invisível que, pela afinidade de vibração, vai proteger a nossa casa desses espíritos mais ignorantes. Então, você estava falando dos livros de André Luiz. Em muitos livros de André Luiz, a gente vê os espíritos ignorantes não conseguirem entrar na casa, inclusive nesse livro. A gente vai ver mais pra frente, no capítulo do Evangelho no Lar, que tem espíritos que querem entrar na casa e o mentor fala, aqui você não entra. Agora, é claro que se eu tenho o meu obsessor, por quê? Porque eu carrego ele junto comigo o tempo inteiro, por quê? Por causa da minha vibração negativa, porque o tempo inteiro eu tô brigando, o tempo inteiro eu tô reclamando, o tempo inteiro eu tô pensando em problema, o tempo inteiro eu tô deprimida. Eu tô trazendo essa entidade pra cá. Agora, a vantagem, quando a gente faz evangelho no lar, os mentores vão lá e educam esse espírito e ajudam ele. Porque o espírito que está me acompanhando inferior, ele está doente, ele precisa de ajuda, né? Assim como eu. Então, o fato dele estar num ambiente em que existe espíritos protetores bons e que vão estender a mão para ele. Agora, imagina numa casa que não tem evangelho no lar. Aí vira um circo, né? Todo mundo brigando com todo mundo puxando o tapete de todo mundo aqui e no plano espiritual, né? Muito bom seu comentário, Daisy. Obrigada. É verdade. Concordo com tudo que você falou. Acho que a gente tenta, né? Às vezes a gente não consegue só, mas às vezes a sua vibração acaba mudando do outro. Já vi esse episódio acontecer várias vezes. A sua vibração tá tão boa que o outro não existe. Não é? Pois é. E isso é um lance de todo dia, porque é difícil conviver com alguém e eu tenho amigas ou amigos que têm parceiros, filhos, pessoas que convivem que são muito difíceis. É complicado isso. Não é um exercício fácil. Né? Fica mais fácil quando a gente tem a consciência, quando a gente está estudando o espiritismo, que a gente está entendendo um pouco mais do que está acontecendo. Mas quando não tem essa consciência é difícil. A gente mesmo, né? A gente mesmo, é verdade. Quem mais quer comentar? Alguém tá me escutando? Pode falar. Nossa, demorou. Não, uma coisa, até uma resposta para o que eu tenho feito aqui para Deise, o que eu fiz aqui em casa e sinto que melhorou, eu tenho preocupado comigo, se eu não vou trazer essas vibrações, né? E aí uma coisa que eu pedi pro meu marido se você vê que eu tô brava, ou que eu tô chateada, ou alguma coisa desse tipo, principalmente quando eu tô brava, ou fiquei chateada com alguma coisa que aconteceu ou não aconteceu, para ele olhar para mim, bem nos meus olhos e falar, meu amor, você tá chateada, você tá brava. E aí, porque igual você falou, muitas vezes a gente não sabe que a gente tá, quando você tá vivendo esse momento, né, as pessoas, às vezes a gente não percebe, né? Não realiza que isso está acontecendo. E eu acho que o fato dele falar ajuda a eu perceber e fazer esse trabalho de me tranquilizar e de procurar uma energia boa para me ajudar. Isso que você falou, acho que é fundamental. Isso é a parceria, isso é a amizade de verdade, né? Isso é ótimo. E aí eu acho que através disso ele começou a fazer a mesma coisa, né? Aquela coisa que você ensina com seus exemplos, né? Não com as suas palavras. E tem melhorado muito, assim, não sei nem como comparar como era antes, não sei como é que a gente não fez isso antes. É uma coisa tão simples, mas precisa de humildade, né? Porque dependendo da pessoa, você falar, Kátia, seu óculos, você tá sem óculos? A pessoa pode falar, mas como assim eu tô sem óculos? E aí já chega bravo, né? Como assim? Não, a culpa é sua, você que não tá, você também tá sem óculos, viu? Mas né? acho que o fato de eu ter pedido para isso acontecer acabou fazendo isso ser possível. Não, puxa vida, é uma receita muito boa. Eu vi o meu marido fazendo isso um momento há muitos anos atrás, eu nem tinha filho ainda, em que ele me catou
e falou para mim, o que está acontecendo? Né? Cadê a minha esposa? Ela não está aqui, cadê a minha esposa? E foi um momento tão forte para mim que eu não esqueci, isso tem mais de 10 anos, né? Então, às vezes precisa da gente levar essa chacoalhada ou ter esse tipo de diálogo aberto, né, franco, como você está falando, para ter esse despertamento. Que legal que você está fazendo isso. Muito bacana. A gente usa aqui também. No meu caso, assim, embora o meu seja extremamente cético, ateu e não acredita em nada, assim, já aconteceu o caso de ser tão fora de mim, assim, nada a ver comigo, que ele olhou para mim e ele fez, ei, não é você que tá falando. Você tá vendo que não sou eu que tô falando? Você tá vendo que você tem que acreditar em alguma coisa? Aí eu brincando, mas eu disse a ele, se isso acontecer de novo, se você vê que foge muito do meu comportamento normal, fora o estressezinho normal, né? Que esse estressezinho é o que a gente tem que evitar, porque é o que atrai, é o que baixa a vibração. Mas, às vezes, assim, acontece drástico, né? No nosso caso, assim, no meu caso, às vezes, já aconteceu drasticamente, de não ser eu mesmo falando, ele nem reconhecia as palavras que eu estava usando, que não são palavras normais, que eu usaria. E aí ele olhou para mim e fez, não é você, por que você está falando assim? São, não palavras baixas, mas um vocabulário diferente do que eu uso diariamente, sabe? Aí você volta assim, né? Você dá aquele estalo e vai fazer o evangelho lá e tudo que é preciso fazer para subir de novo a vibração. Mas isso é muito legal. É muito importante mesmo. Que legal dele saber essa diferença, né? Dele chegar para você e falar, em vez de sair andando ou fingir que não tinha nada acontecendo, porque é mais fácil sair andando e fingir que não tinha nada acontecendo, né? Mas a gente sabe que é assim que o relacionamento acaba, né? E você não está consertando, você está evitando. E fugir do problema não resolve o problema. E interessante perceber ele que como você diz, eu não chamaria ele de cético, mas ele é muito pragmático, né? Muito analítico, ele é muito factual, ele é um super engenheiro. Então dá para entender que ele estava procurando aí fatos e provas, né? Para entender o invisível aí. E o interessante é ele saber quem é a Daisy e quem não é a Daisy. Quem não é a Daisy? Pois é. Foi a situação que eu passei com meu marido, dele falar, cadê minha esposa? Né? Onde é que ela tá? Não tô vendo ela. Né? Então, essa sensação de uau, né? Porque quando você tá no meio da situação, você não sabe. Né? Precisa do outro falar. E como aí aconteceu com você, a gente vê, o rosto muda, o olhar muda, o tom de voz muda, o comportamento muda, né? Tudo muda. Posso comentar só uma coisinha rapidinho, 2 minutos? Eu achei também um estudo bem ligado com a palestra que o Marcelo deu no domingo, que ele falou sobre o amor, que é o amor de verdade, que é um amor incondicional, né? Não é um amor que eu te amo, mas é porque eu ganho isso em troca, né? Eu ganho conforto, eu ganho alguma coisa em troca. E ele até deu dois exemplos pequenininhos, um exemplo de uma mãe, bem resumindo assim, que o Divaldo sempre conta, de uma lavadeira que fez de tudo para sustentar um filho que na verdade o pai não queria, e ela fez de tudo para sustentar o filho, e o filho tinha vergonha dela no final das contas, né? Porque eles eram pobres, eles eram negros, e ele pedia para ela falar que ela era madrinha dele, não mãe. E ela foi seguindo, né? Essa história é grande, bem bonitinha até, mas e quando ela foi desencarnar, ela estava junto com o Divaldo, e ela falou para o Divaldo falar para o filho que ele ia vir procurar com certeza, falava que ela não precisava perdoar ele, porque ela não tinha nada a perdoar, porque ela nunca guardou mágoa. Então, aqui fala, né, para a gente conseguir um casamento, essa união no mundo espiritual, é necessário ter amado com a alma. E eu não sei, para mim ficou meio aqui assim, parece que o amor de mãe é um amor que se aproxima muito desse amor com a alma, que é um amor que não precisa perdoar, porque não guardou a mágoa, não sei, ficou mais ou menos assim para mim. E o perdoar não significa que a gente esqueceu, né? Necessariamente. Então, você pode não ter esquecido, mas aquilo não te incomoda, né? Não tira o seu sono, não te dá ansiedade, não dá dor de estômago. Então, é só a forma como a gente trata aquele fato, né?
E eu acho que à medida que a gente vai sublimando o amor entre um e outro, seja, você deu o exemplo aí do amor de pai, de mãe, é claro que existem pais e mães e pais e mães. Existem bons pais e mães e tem pais e mães irresponsáveis aí, como todos nós sabemos. Assim como tem filhos bons e filhos irresponsáveis, que não sabem valorizar os pais. A gente pensar nesse amor, no amor ideal, como você estava falando do amor de mãe para filha, esse amor incondicional, como um amor fraternidade, né, sublimado. E a minha felicidade, eu fico feliz quando eu vejo o outro feliz. Ao invés de eu sou feliz se você me fizer feliz, né? Então eu tô pronta para dar em vez de pronta para receber, né? E é isso, pessoal, são 8 horas da noite. Já passou alguns minutinhos. Obrigada pelo estudo de hoje, para a gente refletir aí nos nossos relacionamentos, a gente lembrar da importância do Evangelho no lar, da qualidade da nossa vibração, dos nossos pensamentos, como dispositivo de proteção para a gente, não só para nós, né, profilaticamente, mas também para o nosso lar, né? E para as pessoas que nos rodeiam também. Então, vamos pedindo agora para a Kátia fazer a prece final para a gente. Vamos então, fechando nossos olhos, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estudo, pelo tema que foi passado, esse amor, essa pureza, que no fundo é o que todos nós almejamos dentro da nossa caminhada. Agradecemos a todas as entidades superiores, a Ana, que conduziu também esse estudo, e que nós possamos, Senhor, com a ajuda de nossos mentores, nossos amigos espirituais, colocar essas lições em prática, nos lembrando a cada dia, naqueles momentos em que mais precisamos, nos lembrar desse amor, moral, que nós precisamos procurar a todo instante, para que tenhamos o privilégio e o direito de estarmos em níveis mais elevados, não só quando desencarnarmos, mas também enquanto estivermos aqui na Terra. Obrigada, Senhor, esteja conosco, agora sim. Graças a Deus. Então, pessoal, obrigada